Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Pegue a palavra de Deus, abra no livro de Gênesis, capítulo 50. Nós vamos ler o versículo 15. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Diz assim: vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Os irmãos de José já sabem, aqui no capítulo 50, que o vice-faraó é o irmão que eles arrancaram a túnica colorida, o irmão que quando tinha 17 anos eles jogaram no poço sem água, o irmão que eles venderam como escravo para o Egito por 20 moedas de prata. Os irmãos de José já sabem que aquele homem poderoso, vestido como egípcio, que usa toda a característica de um faraó, a roupa egípcia, aquela barba comprida que era símbolo de autoridade, não é? Eles já sabem agora, José se revelou para eles. Quando eles receberam esse conhecimento, o Jacó, o pai de todos, ainda estava vivo. Só que agora o Jacó morreu. E os irmãos de José estão apavorados. Poxa, o pai morreu, agora o José vai se vingar da gente por causa de todo o mal que nós lhe fizemos. Eles têm consciência que fizeram muito mal a José. Então eles estão com essa preocupação. Eu vou reler. Vendo então os irmãos de José, que Jacó, o pai de todos, já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Sabe, uma das traduções da palavra amém é certamente. O que os irmãos de José estão fazendo aqui? Através do medo, profetizando uma coisa ruim e dizendo amém. Certamente. Então eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo na Paz e Vida de São Caetano do Sul repete em seguida. Vamos lá. Vendo então, bem alto, vendo então os irmãos de José, que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui acreditam que há cerca de 3.800 anos atrás viveu um homem chamado José e que tudo isso realmente aconteceu com ele? Que de escravo no Egito ele chegou a vice-faraó. Quem acredita que essa história é verdadeira, levante a mão. Você crê mesmo? Por que você acredita que essa história é verdadeira? Hã? Me dá uma boa razão. Por quê? Está na Bíblia? Ah, eu também sou assim. Está na Bíblia, eu acredito. Não está na Bíblia, ninguém me convence. Você sabe que Jesus, ele fez várias pregações, mas Jesus nunca pregou em cima de tradição nenhuma. Jesus sempre pregou em cima das Escrituras. E, pelo contrário, ele criticou as tradições religiosas das pessoas naquela época. Então, realmente, eu acredito.
Eu acredito que essa história de José é verdadeira e que tudo isso de fato aconteceu. Então você que acredita também, desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, nós cremos que o Senhor fez tudo isso na vida de José. E melhor ainda, nós cremos que o Senhor pode fazer tudo isso nos dias de hoje. E é por isso que nós te glorificamos e te exaltamos. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para escutar homem algum. Todos querem ouvir a tua palavra. Então tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Então, muito bem. Os irmãos de José têm certeza absoluta que chegou a hora da vingança e que José vai oprimi-los, vai aborrecê-los. Porque quando José era um adolescente, eles aborreciam a vida de José. A palavra diz que eles nunca falavam para o bem com José. Era sempre rispidamente, de maneira grosseira, atravessada. E, de fato, fizeram muitas coisas ruins com José. Deus fez com que José tivesse aquela ascensão poderosa, porque era o meio de Deus para cumprir aquele sonho que ele tinha dado para José quando José tinha apenas 17 anos. O sonho que José sonhou não foi um sonho que José tinha para ele mesmo, mas era um sonho que Deus tinha para José. E Deus moveu o céu e a terra para aquele sonho se realizar. E agora esse sonho vai se cumprir. O que despertou a fúria dos irmãos de José quando ele contou o sonho? Foi porque eles acharam que era muita pretensão de José, o mais novo da família, achar que um dia todos os seus irmãos iriam se inclinar diante dele. E José ingenuamente contou o sonho naquela época, quando ele era menino ainda, falou para os irmãos dele: olha, eu sonhei que nós estávamos no campo colhendo trigo. E cada um estava amarrando um feixe de trigo. Aí o meu feixe saiu da minha mão e ficou de pé. E os vossos feixes também saíram das vossas mãos e ficaram de pé. E rodearam o meu feixe e se inclinavam diante dele. Por isso que fez os irmãos de José criarem muito ódio, um ódio acelerado, por causa da inveja, e para impedir que aquele sonho se realizasse, eles jogaram José na cova e depois venderam ele como escravo para o Egito. Tanto que eles disseram: vamos ver se o sonho dele vai se cumprir. Só que eles não entenderam que aquele sonho não era um sonho de José, era um sonho de Deus para José. E quando Deus sonha para uma pessoa, quem é que pode impedir o sonho de Deus? Se Deus tem sonhado coisas para você, se Deus tem planos na tua vida, você acha que todos os complôs do inferno podem impedir o sonho de Deus para você? Pode se juntar ali todos os demônios do abismo, mas eles não vão conseguir impedir aquilo que Deus planejou para a tua vida. E José era um moço espiritual, e mesmo sofrendo essa injustiça, essa traição, ele se manteve fiel a Deus. Está sofrendo, está arrebentado, mas ele vai passando pelas lutas. E em toda parte José mantém a mesma integridade, a mesma fidelidade. Hoje, nos dias de hoje, a gente tem visto isso nas igrejas.
até na paz e vida. O povo, por exemplo, se estiver sendo abençoado, continua na igreja. Se não estiver sendo abençoado, se afasta. Isso tem acontecido o tempo todo. E as pessoas que agem desta maneira, que reagem negativamente quando aparece uma luta, uma provação, essas pessoas estão dando razão para Satanás. Porque na época de Jó, quando Jó estava prosperando na terra e servia a Deus, se levantava de madrugada para orar, era fiel, era idôneo, Satanás chegou para Deus e falou assim: Jó só te serve porque o Senhor o tem abençoado e os seus bens se multiplicam na face da terra. Tira tudo que o Senhor tem dado para Jó, para o Senhor ver se Jó não vai blasfemar de ti na tua face. E Jó vai passar por aquela provação e vai provar que o diabo está errado. Ele continua sendo servo de Deus, mesmo tendo perdido filhos, tendo perdido tudo que tinha, perdido amigos, perdido empregados, mesmo tendo perdido a saúde, ele continua fiel a Deus. Mas hoje as pessoas, eu não estou fazendo crítica, é apenas uma reflexão. Quero que você desperte para isso. Hoje as pessoas estão muito assim: poxa, eu dou o dízimo e não prospero. Ou então estou fazendo a campanha e o milagre não acontece. Ou então depois que eu comecei a ir na igreja piorou. Olha só. Então a pessoa, ela acaba dando razão para o diabo. Ela se afasta porque ela só quer servir a Deus se Deus estiver abençoando. Se por qualquer provação Deus não estiver fazendo do jeito que ela espera, ela acaba até murmurando contra Deus. E esse comportamento não é bom para a pessoa. José, apesar de todas as vicissitudes, provações, traições, perseguições, calúnias e prejuízos, apesar de tudo, ele manteve a integridade e continuou fiel a Deus. Então, José, ele ascende, ele sobe, ele chega no topo, se torna um vice-faraó. É aí que os seus irmãos estarão lá para pedir comida, porque só no Egito tem mantimento. E José usa de muita sabedoria, até que os irmãos estão ali junto dele. Então, ele se revela para os irmãos, mas Jacó está vivo, e José tem saudade do seu pai, tudo está bem, a família está unida, mas depois que Jacó morre, os irmãos têm medo. Agora José vai se vingar da gente. O pai morreu. E veja um detalhe, amados, aqui na leitura. Veja comigo o versículo 16. Eles estão com medo que José se vingue contra eles. E olha o que eles fazem, versículo 16. Portanto, os irmãos de José, enviaram a José dizendo: teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Amados, é um subterfúgio que os irmãos do José estão usando. E usando através da mentira. Porque Jacó, antes de morrer, não falou nada disso. E eles estão usando a boca de um morto, estão colocando palavras na boca de um morto. Olha o que eles estão fazendo. Usando a mentira para sensibilizar José. O pai falou antes de morrer que você perdoe os seus irmãos que te fizeram mal. Mas o Jacó não falou nada disso. E eles estão nos dando o exemplo da pessoa que quer usar a mentira para conseguir livramento. Amados, só uma coisa dá livramento para a pessoa, é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes a pessoa mente para escapar de uma situação difícil, achando que está se livrando. Mas a mentira não liberta ninguém. Pelo contrário, a mentira aprisiona mais ainda. O que tem a favor aqui dos irmãos de José é o que vem em seguida. Você vê que eles começam mal, começam mentindo. Mas veja no meio do versículo 17.
Não é? Olha o que eles dizem. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Aqui eles pedem perdão. Usa uma mentira. O pai mandou você perdoar a gente. É uma mentira. Jacó não pediu nada disso. Não pediu e nem mandou. Mas logo em seguida a mentira, eles deixam de lado o orgulho e eles pedem perdão para José. E eles dizem que são servos do Deus de Jacó. Eles são servos de Deus também, colocam Deus no meio. Mas de qualquer maneira, eles estão pedindo perdão para José agora. Eles suplicam isso. Rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Eles pedem perdão. Continuando aqui, o versículo 18. Eu quero que você pegue uma caneta e circule o versículo 18 e escreva do lado: o sonho se cumpriu. Escreva do lado. Circula o versículo 18 e escreva do lado: o sonho se cumpriu. O que está escrito no versículo 18? Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Ou seja, eles vieram, os irmãos de José vieram e se prostraram diante dele. Isto é, se inclinaram diante dele. Qual que era o sonho que José tinha tido aos 17 anos? Que os feixes vinham, 11 feixes, e se inclinavam diante do feixe dele. Os irmãos disseram: você acha que um dia a gente vai se dobrar diante de você? E jogaram ele numa cova sem água. Mas olha aqui, o tempo passou. Deixa eu ver com quantos anos José está agora. Quando isso aconteceu, os 7 anos de vacas gordas já tinha passado. E agora estava no 2º ano da fome. José tinha falado lá para eles no capítulo 45. Ainda faltam 5 anos de fome. Então, José tem agora 39 anos. Ou seja, o sonho foi aos 17 e está se cumprindo aos 39 anos de idade. Demorou quantos anos? 22 anos. 22 anos. Você vê como que Deus trabalha? Pode demorar o tempo que for, mas Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Aconteceu assim com Abraão. Abraão, aos 75 anos, estava conformado. Eu sou casado e não vou ser pai nunca, porque eu já tenho 75 anos, a minha esposa tem 65 e eu não sou pai. Aí Deus apareceu para ele e falou assim: eu vou te dar um filho. Quanto tempo que Abraão tem que esperar o cumprimento daquela promessa? 25 anos. Abraão era da idade de 100 anos quando nasceu Isaac. Olha só quanto tempo demorou na vida de José para que os seus irmãos se inclinassem diante dele e aquele sonho se cumprisse. Então eu quero que você registre isso aqui. Quero que você faça essa anotação. O sonho se cumpriu. Quero que você anote isso. Porque não era o sonho de José, era o sonho de Deus. Eu quero que você anote isso, porque toda vez que você abrir a tua palavra, a Bíblia, e cair aqui no capítulo 50, e você ver o sonho se cumpriu, você vai dar glória a Deus, porque um dia Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Tudo que você já ouviu, que Deus prometeu para você, não importa quanto tempo passe, um dia tudo vai se cumprir fielmente. Amém? Então eles se inclinam diante de José e dizem: eis-nos aqui por teus servos. José não está com um chicote dizendo: se ajoelhem aí, eu sou o 2º homem mais poderoso do Egito, dobre os joelhos. Não, eles estão fazendo isso espontaneamente. O sonho de Deus se cumpriu. Agora veja a atitude de José. Os irmãos estão esperando retaliação. Agora você vai ver o caráter de José e vai ver que realmente Deus operou uma cura interior nesse homem. Ele tem cerca de 39 anos
Era para ele estar cheio de amargura. Era para nessa hora ele jogar um monte de coisa na cara dos irmãos. Era para ele falar um monte nessa hora. Mas olha o que José diz. José diz, não temais. Estou lendo o versículo 19. Não temais. Porque porventura estou eu em lugar de Deus? Um detalhe aqui, amados. O homem não é Deus, lógico que não. José não é Deus. E um judeu não se ajoelha na frente de outro homem. Os irmãos de José estão se ajoelhando na frente de José. Não porque pensam que José é uma divindade, mas porque reconhecem que Deus está na vida de José. É um reconhecimento de que Deus está na vida dele. Versículo 20. José continua dizendo, vós bem intentaste mal contra mim. Quer dizer, vocês pensaram mal, tentaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer como se vê neste dia. Para conservar a vida a um povo grande. Qual é a concepção de José? José pensa assim, Deus sabia que viria 7 anos de fome no mundo, então Deus, para sustentar os filhos de Jacó, deixou tudo isso acontecer comigo para que eu me tornasse o vice-faraó um dia e assim garantisse o sustento dos descendentes de Jacó. Jacó poderia ter essa expectativa, os irmãos de José poderiam ter essa expectativa, o próprio José, quem sabe, poderia pensar desse jeito. Mas eu pergunto para você, você acredita que Deus tem poder sobre o céu e sobre a terra? Quem acredita? Você acha que Deus tem poder para fazer chover ou para dar seca na terra? Quem acredita? Você acha que Deus tem poder para fazer a terra brotar ou para fazer a terra se esterilizar? Quem acredita? Pois é. Então, a minha opinião, preste atenção. Deus não está vendo o futuro e dizendo, olha, virão sobre a terra 7 anos de miséria, de crise, de fome. E eu não posso deixar os descendentes de Jacó e Abraão morrerem de fome. Então eu vou colocar José lá no Egito. Para Deus seria muito mais fácil ele fazer chover em Canaã. É verdade ou não é? Para Deus seria muito mais fácil fazer o trigo brotar no deserto. Deus tem poder para fazer brotar até sem semente. Deus tem esse poder. Quer dizer que, na verdade, toda a história de José não foi uma permissão de Deus para conservar a vida dos descendentes de Jacó e Abraão. Tudo o que aconteceu na vida de José realmente era um mal planejado contra ele. Vamos jogá-lo na cova, vamos vendê-lo de escravo, vamos acabar com ele. Tudo o que aconteceu. O diabo, vamos colocá-lo na prisão, deixe apodrecer no cárcere. Tudo o que aconteceu com ele foi um planejamento maligno, uma oposição infernal. Só que José está dando o verdadeiro testemunho, não é? Que Deus fez o mal se transformar em bem. O que Deus vai fazer com você é isso. Já tentaram acabar com a tua vida. Já tentaram te destruir. Já tentaram puxar o teu tapete. Já tentaram te deixar na miséria, na pobreza. Já tentaram isolar você. O inferno já planejou muita coisa ruim contra a tua vida. Mas se você for fiel a Deus, Deus vai fazer todo este mal se transformar em bem. Amém? Seja fiel a Deus, porque Ele tem esse poder para reverter a situação. E José nos mostra aqui o quê? Que ele recebeu a cura interior. Olha o que ele diz em seguida, versículo 21. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Ninguém vai passar fome, não. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José está falando aquilo que eles querem ouvir. Então os irmãos estão lá chorando. Poxa, José, o que a gente fez com você foi horrível, perdoa a gente. Não, não foi nada não.
Vocês fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Quer dizer, ele está tranquilo, entendeu? O tempo todo ele confiou em Deus. Ele não aproveita a situação para pisotear, tripudiar, sapatear em cima, humilhar, que nada. Ele está consolando, você percebe isso? Ô José, perdoa, olha a maldade que nós fizemos. Não, mas fiquem tranquilos, que nada, olha, Deus transformou tudo em bênção. E consola, ele está consolando. Uma pessoa para fazer isso, amados, tem que ser limpa de coração. Porque uma pessoa que está cheia de amargura, ela aproveita para despejar tudo. Não, vocês são os canalhas mesmo, vocês não prestam, não valem nada. Vocês são os miseráveis, uns traíras, uns traidores. Não é? Ele podia esculhambar nessa hora, mas não, ele está consolando, está confortando, porque não tem mais amargura no seu coração. José realmente recebeu o milagre de Manassés. Vamos no capítulo 41, no versículo 50. Estou em Gênesis capítulo 41, versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, hein? Antes dele reencontrar os irmãos, porque os irmãos vão aparecer ali só no ano da fome. Nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, quer dizer, do primeiro filho, chamou de Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Quer dizer que antes dele encontrar os irmãos, Deus fez ele esquecer toda a maldade que haviam feito contra ele. Quando os irmãos apareceram ali, José não tinha mais na memória aquela mágoa, aquela amargura. Ele já estava limpo disso. Antes de reencontrar os irmãos dele, ele já estava com o coração limpo e a memória curada. E ele colocou o nome no filho dele de Manassés, o primeiro filho. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, todo o meu sofrimento, e tudo que eu passei de mal na casa do meu pai, com os meus irmãos, Deus me fez esquecer. E aí ele teve o segundo filho, versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O Egito era para José um lugar tenebroso. Aliás, o Egito é um lugar tenebroso até hoje. Metade da cidade do Cairo é um cemitério. E as pessoas moram em catacumbas. Porque lá eles veneram os mortos. Eles moram em cemitérios, famílias inteiras convivem com cadáveres. É uma cultura do Egito. O Egito inteiro é um deserto. A única parte razoavelmente fértil é aquela do rio Nilo. O resto é só pedra e areia, pedra e areia, pedra e areia. É difícil alguém prosperar atualmente. É difícil alguém prosperar no Egito. Imagine há 3.000 anos atrás, 3.800 anos atrás. O Egito hoje tem petróleo, mas a maior parte das casas são de tijolos aparentes, porque existe uma cultura de miséria no Egito. Se a pessoa reboca a casa inteira, a prefeitura começa a cobrar o imposto. Então, para eles não pagarem o imposto de construção, o IPTU deles lá, eles não terminam de construir a casa. Quer dizer que você olha as casas no Egito, a maior parte das casas inacabadas. Como se a pessoa fosse pobre demais para terminar a construção. Aquilo é para sonegar impostos. Então, o Egito é um lugar difícil de prosperar até o dia de hoje. Você anda no Cairo, é lixo para tudo quanto é lado. A cidade inteira é uma sujeira medonha. É uma coisa horrível. Você não tem noção do que é o Egito hoje. Se bem que hoje o Egito tem petróleo e poderia dar até uma vida melhor para os seus habitantes. Mas o Egito é um lugar difícil de prosperar. Ali todo mundo é pobre, muito pobre. Na época de José era mais difícil ainda. E José era escravo. Ele não era egípcio, não era um homem livre, não tinha liberdade para empreender, fazer, acontecer.
Ele tinha que obedecer ordens. Como que uma pessoa assim pode crescer? O Egito para ele era um lugar de aflição. Eu queria estar em Canaã, na casa do meu pai, mas eu estou aqui no Egito e não posso ir embora. Aquilo era uma aflição para ele. Mas o que ele está dando testemunho aqui, ó? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Às vezes a pessoa acha que mudando de cidade, mudando de lugar, ela vai conseguir prosperar. José prosperou em todos os lugares que ele passou. Fosse na casa de Potifar, fosse dentro do cárcere e finalmente no palácio de Faraó. Mesmo sem ter condições de crescer, ele cresceu em toda parte que ele foi, porque ele se manteve fiel a Deus e ele dava o testemunho claramente que quem o fazia prosperar era Deus. Então, José recebeu o milagre de Manassés e a bênção de Efraim, e ele está dando prova disso, que ele não apenas é um homem próspero, mas é um homem de bem com a vida, de bem com ele mesmo. Ele não tem traumas, não tem complexos, não tem medos, não tem fobias, não tem amarguras, não tem desejo de vingança. Ele é um homem limpo. E ele já está agindo de acordo com a palavra de Deus. Vamos na carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 19. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. Olha o que diz esta carta, escute. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você sabe que José perdoou os irmãos dele, e eles vão ficar morando no Egito. E eles vão se multiplicar. Mas depois morre o faraó, que era amigo de José. O próprio José também morre. O tempo passa. E o que o novo faraó, que não conhecia José, o que o novo faraó vai fazer? Ele vai transformar os descendentes dos irmãos de José, ele vai transformar em escravos. Deus diz, minha é a vingança, eu recompensarei. Os descendentes dos irmãos de José vão ficar escravizados no Egito por 430 anos, amados. Veja, José perdoou o mal que eles fizeram, mas eles não acertaram contas com Deus. Com Deus, não. Eles pediram perdão para José, mas não pediram perdão a Deus. Esse é o problema. Continuando aqui a leitura. Portanto, versículo 20, presta atenção. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Na época de José, era lícito ele se vingar dos irmãos, porque naquela época o que valia era a lei do talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Quer dizer, a pessoa fazia o mal, ela tinha que pagar com o mesmo mal. Se José tivesse retaliado, ele estaria no direito dentro da lei. Mas José não vai agir segundo a lei dos homens, e nem segundo o desejo do coração dos homens. Ele vai agir segundo o desejo do coração de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele mostrou que esse é o desejo do coração de Deus. Vamos comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 38. José não age segundo a lei dos homens e nem segundo o coração dos homens. Ele age segundo o coração de Deus. O desejo de Deus está aqui. Olha o que Jesus disse. Mateus 5,38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra.
E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos, quer dizer, os mundanos, também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. José era esse homem. Podia se vingar, mas ele recebeu uma cura interior poderosa. E ele age segundo o coração de Deus. Faraó, feliz da vida por ter conhecido José, e José é o homem que vai abençoar Faraó e o Egito. Faraó muda o nome dele para Zafenate-Paneia. Vamos comigo lá? Gênesis capítulo 41, versículo 38. Logo após José ter contado para Faraó o que significava o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, e após José ter aconselhado o Faraó, olha o que Faraó diz ali. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: desde aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote do On, e saiu José por toda a terra do Egito. Zafenate-Paneia, traduzido quer dizer o Salvador do mundo. E José é o que os teólogos chamam de um arquétipo, um tipo de alguém que viveu e que, na verdade, apontava para outra pessoa. José é um arquétipo de Cristo. José, com a sua história, ele mostra que teve uma vida muito semelhante a tudo que iria acontecer um dia ao verdadeiro Salvador do mundo, Jesus Cristo. Assim como José foi traído pelos irmãos, vendido por 20 moedas de prata, jogado numa cova, não é? Jesus também passou por tudo isso. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido por 30 moedas de prata. Antes do julgamento ele foi jogado num poço, numa prisão, e depois do julgamento ele foi colocado na cruz e o seu cadáver colocado numa cova também. A diferença entre José e Jesus são poucas, porque José é um homem perdoador, é um homem que tem o coração puro, é um homem que não guarda mágoa. Jesus, mesma coisa, coração puro, não guarda mágoa, perdoador. Até ali na cruz morrendo, orou ao Pai dizendo: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Há muitas semelhanças, mas uma diferença fundamental.
José morre no Egito e depois o seu cadáver será transportado para ser sepultado em Canaã. Mas Jesus Cristo, ele morre em Canaã, ele morre em Israel, ele morre em Jerusalém. Seu cadáver foi levado para a sepultura, mas não ficou na sepultura, porque ele ressuscitou dos mortos. José foi o Zafenate Paneia, o salvador do mundo naquela época, mas um salvador limitado, morreu e se acabou. Mas Jesus é o verdadeiro Zafenate Paneia, o verdadeiro salvador do mundo. E do jeito que José agiu, ele revelou que tinha o caráter de Deus. E Jesus quer que você tenha este mesmo caráter. Não apenas pelos ensinamentos que ele fez aqui. Não é como eu li para você: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Não é? Não apenas nesse ensinamento, mas ele quer que você seja semelhante a ele. E como que alguém pode se tornar semelhante a Cristo? Porque esse é o primeiro passo para você receber o milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Como é que alguém pode se tornar semelhante a Deus? Porque todos são criaturas de Deus. Mas como que alguém se torna semelhante a Deus? Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando você recebe o Senhor Jesus, quando você recebe o Filho de Deus, você recebe um poder para se tornar semelhante ao Filho de Deus. Vamos nos colocar todos de pé agora. Nós queremos o caráter de Deus. Nós queremos o coração limpo. Nós queremos uma vida abençoada. E foi tudo isso que Jesus veio trazer. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham de verdade, e a tenham com abundância. Como é que você se torna semelhante a Ele? Até nos modos, começar a falar como Ele, agir como Ele, pensar como Ele. Como é que você inicia esse processo? É quando você recebe o Senhor Jesus. Quando você diz: eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí quando você faz isso e vem para frente e mostra isso publicamente, a palavra está garantindo que vem sobre você um poder do alto que te transforma também em filho de Deus. Aí você instantaneamente se torna filho de Deus, deixa de ser criatura para se tornar filho de Deus. O caráter de Cristo você vai começar a adquirir de conviver com Ele, de andar com Ele, de estar na presença dEle, ouvindo as palavras que Ele disse, estudando as palavras que Ele proferiu. Aí você vai assimilando a personalidade do Senhor Jesus. Você vai se tornando uma pessoa perdoadora, uma pessoa mansa, uma pessoa calma. Você começa a fazer coisas extraordinárias. Começa a orar por doente, o doente é curado. Ora por alguém perturbado e a pessoa é liberta. Fala coisas e do jeito que você fala acontece. Você passa a ser um instrumento de bênçãos. E é isso que Jesus quer fazer de você. Como que o processo começa? Como que eu recebo o milagre de Manassés? Como que eu recebo a bênção de Efraim? Como que eu me torno semelhante a Jesus Cristo? Se eu receber como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por que eu tenho que receber Jesus como único Salvador, único Zafenate Paneia? Como que eu posso recebê-lo como único Salvador do mundo? É porque não tem no mundo outro Salvador. Aparecem aí salvadores da pátria, mas nenhum é Salvador do mundo. Só existe um Salvador do mundo. Então a pessoa recebe Jesus como o único Salvador, porque não tem outro Salvador do mundo. Suficiente por quê? Porque quando a gente recebe Jesus, amados, você não precisa mais de santo, santa, você não precisa de mais nada, de padroeiro, de padroeira.
Você não precisa de entidades, você não precisa de espíritos, porque Jesus é suficiente. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Não precisa de mais ninguém. Único, suficiente, exclusivo. Por que exclusivo? Porque Ele não vai dividir a sua adoração com ninguém. Ele não quer que você fique rezando para Ele e rezando para outra pessoa. Ele tem que ser exclusivo. Essa exclusividade vai ser demonstrada na entrada da Cidade Santa. Porque está escrito o seguinte, lá em Apocalipse 22:14. Bem-aventurados e santos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à Cidade Santa e possam entrar nela pelas portas. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na Cidade Santa pelas portas. Ou seja, eu só consigo entrar na Cidade Santa se as minhas vestes foram lavadas pelo sangue de Jesus. Por isso que não adianta eu querer um padroeiro, uma padroeira, uma entidade, um santo, uma santa. Não adianta. Eu só vou conseguir entrar na Cidade Santa pelas portas se eu lavar minhas vestiduras no sangue de Jesus. Então ele é exclusivo. Não tem outro jeito de você entrar lá. Se você chegar lá na porta da Cidade Santa um dia e falar assim, me chama Maria, por favor. Maria, por favor, roga por mim aí para eu entrar. Você não entra, rapaz, não entra. Com todo respeito a Maria, a quem eu amo. Eu amo Maria, respeito Maria. Mas com todo respeito eu te digo a palavra de Deus. A palavra garante que ninguém entra lá se não for pelo sangue de Jesus. Por isso que ele é exclusivo. Você vai chegar lá na porta, não adianta falar, me chama São Pedro, porque me disseram que ele tem a chave do céu. São Pedro, abre aí para mim. Aí São Pedro vai dizer, não posso. Mas São Pedro, eu fui seu devoto. Você era meu padroeiro preferido. Abre para mim, São Pedro. Ele vai dizer, não posso. Só pode entrar aqui quem lavou as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro e exclusivamente adorou o Senhor Jesus. Ninguém pode abrir aquela porta para você. É só o sangue de Jesus que abre aquela porta. É por isso que ele é exclusivo, Salvador. E eterno. Porque não tem essa história, né? Como os muçulmanos falam aí. Jesus foi um profeta, mas Maomé é a última revelação de Deus. Maomé é o último dos profetas. Conversa. Eles não conhecem a Escritura. Porque Jesus Cristo, por toda eternidade, será o único, suficiente e exclusivo Salvador. Por toda eternidade. Deus não vai arrumar outro Salvador para a humanidade. Então, se você quer ter a sua vida transformada, receber dele cura interior, receber dele vida em abundância, se você quer ter realmente uma vida feliz aqui na terra, você tem que assimilar a personalidade de Jesus na tua vida. Você tem que se tornar semelhante a Ele. E o único jeito de se tornar semelhante a Ele é levantando a mão e dizendo, eu quero receber Jesus, o Filho de Deus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então olhem todos para mim, porque eu vou fazer esse convite agora. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha que beleza. Levante a mão. Isso, olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. E vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Parabéns. Meus parabéns. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus? Fica aqui, fica aqui. Meus parabéns. Olha aí. Meus parabéns. Prazer te ver. Meus parabéns, viu? Meus parabéns. Ô, glória. Deixa eu falar uma outra coisa. Está chegando mais gente. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Parabéns. Parabéns. Vocês vão receber agora esse poder que transforma vocês em filho de Deus. Parabéns, parabéns. Deixa eu dizer mais uma coisa. Na nossa caminhada, a gente acaba dando mancadas. Porque não existe esse negócio, olha,
vou ser santo, nunca mais vou pecar. Isso não existe. O que nós temos é um processo de santificação a partir de hoje, não é? O Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida, no seu interior. Então muita coisa vai mudar. Mas o velho homem, a velha criatura que está em você, ainda tem alguns costumes, alguns vícios. E o Espírito Santo vai começar a tirar, não é? Por exemplo, tem gente que tem vício de fumar. Eu não vou chegar para você e falar, para de fumar. Não. O Espírito Santo vai trabalhar, ele vai tirar de você essa vontade de fumar, você vai parar, você vai largar o cigarro, sem ninguém mandar. Bebida, você vai parar. A pessoa às vezes tem vício de falar palavrão, contar piada suja, não é? Escapa o palavrão. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu ia conversar com o pastor, mas saía... Eu ia falar com o pastor, que vergonha, saía tanto palavrão da minha boca. Aí eu pedia desculpa e falava outro palavrão. Pedindo desculpa, falava palavrão. Era tão boca suja, né? Hoje não sai um palavrão da minha boca. Não sai. Não tem mais palavrão na minha boca, né? Mas como é que isso aconteceu? Eu virei santo de repente? Não. Foi um processo de santificação. A gente vai melhorando. A gente vai reconhecendo, poxa, isso não agrada a Deus. Porque sabe o que acontece? Quando a gente era do mundo, a gente pecava e o pecado dava prazer. Mas depois que você se torna semelhante a Cristo, depois que você se torna filho de Deus, o pecado não te dá mais prazer. Quando você erra e peca, você sente tristeza. Uma tristeza profunda. Aí o que você faz quando você reconhece isso? Você chega para Deus, pede perdão e continua na presença dele. Errou, pecou, reconhece isso, chega na presença de Deus, pede perdão. É assim que funciona. Não vai fazer que nem Adão, que pecou e se escondeu atrás das árvores. Não vai fugir da presença de Deus como fez Adão. Se acontecer de você pecar, aí você reconhece, pede perdão e continua na presença de Deus. Então eu quero falar com algumas pessoas que estão ainda na igreja, que a pessoa deu mancada. Só que a pessoa não entende isso, né? A pessoa deu uma mancada, manquejou, ela se desvia, ela vai embora, ela se afasta. Ela não deixa o Espírito Santo trabalhar nela. Então hoje você veio aqui, alguns estão sem igreja, outros estão afastados, outros estão se sentindo acusados. Sabe, pastor, eu estou triste com a minha vida espiritual porque eu pequei, eu estou triste, eu não quero pecar. Então a pessoa está aqui hoje. O que eu quero fazer agora? Eu quero orar com você. Amém? Eu vou interceder pela tua vida, mas você está em processo de santificação. Você tem que continuar na presença de Deus, na casa de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Porque ele já tem te mostrado que algumas coisas que você faz entristecem o Espírito Santo. Então você já sabe aonde tem que mudar. E só que você não tem forças. Quem vai te dar forças para mudar é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então você que está afastado, afastada, ou você que tem manquejado no caminho, tem dado algumas mancadas, tudo bem. O que é importante agora é você falar, eu quero me esforçar para fazer o que Jesus falou. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Se esforçar para ser perfeito. E aí você vai melhorando a cada dia. Com o passar do tempo, você vai melhorando. Então você que está afastado, afastada, você que está se sentindo acusada, acusada, a consciência te acusa, ou então o Espírito Santo tem te mostrado que o que você está fazendo é errado, e você quer pedir perdão pela sua vida, vem aqui para frente também, porque nós vamos orar. Não fica com vergonha não, vem aqui para frente que nós vamos fazer oração. Hoje você vai sair daqui restaurado, restaurada. Amém? Isso, vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Todos que tiverem vontade de vir aqui para frente, aproveite e venha. Chega mais perto de mim. Eu vou me ajoelhar aqui. Se ajoelha também, por favor. Você sabe que os irmãos de José se ajoelharam diante dele, né? Só que José era um Zafenate Paneia humano, um salvador humano, que morreu. Ele foi um salvador para o povo lá daquela geração, mas um salvador temporário. Na verdade, a vida dele
apontava para a vida de Cristo, né? José era um tipo de Cristo. Então nós aqui não estamos ajoelhando na frente de um cadáver ou de uma memória. Nós estamos nos ajoelhando diante do Deus vivo. Amém? Então Deus está sendo testemunha de que nesse momento você dobrou os teus joelhos diante dele. Todo o céu está contemplando isso. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Se tem mais alguém que quer aproveitar e vir aqui na frente, venha. E eu vou pedir para a igreja estender a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada, porque nós vamos orar agora. Você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado. O Senhor é o verdadeiro Salvador da humanidade. E por toda eternidade, nunca ninguém substituirá o Senhor como Salvador. E é por isso que pela fé, diante de Ti, eu dobro agora os meus joelhos para confirmar de viva voz que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Apaga também da minha memória o meu passado de pecados. E eu peço ao Senhor, apague também da tua memória os meus pecados. E dos meus pecados, por favor, não se lembre mais. Me dá, Senhor, uma nova vida, uma vida abençoada, uma vida transbordante. Me dá, Senhor, uma vida com objetivo. Eu quero ser uma bênção aqui na terra, uma bênção para a minha casa, para a minha família, para a minha parentela, para a minha vizinhança e para cada pessoa à minha volta. Eu quero ser uma bênção para os meus amigos e uma bênção também para os meus inimigos. Eu quero, meu Deus, a cura interior. Eu quero o teu milagre na minha vida. Eu quero ter o mesmo caráter que o Senhor tem. Eu quero agir. Eu quero pensar do mesmo jeito que o Senhor pensa, que o Senhor age. Por isso, Senhor, entra agora, poderosamente, no meu interior. Vem com teu Espírito e me faz transbordar da tua presença. Eu quero que o Senhor purifique os meus lábios, os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração. Eu quero uma transformação poderosa da minha vida por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para a Bless Press, 0 operadora 11 2842 1342. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.